Ouça o que o Espírito de Deus ele diz a toda a igreja. Talvez hoje você não seja a igreja, mas considere-se você hoje um privilegiado em ouvir a palavra de Deus. Porque eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelho não é para ganhar dinheiro, Evangelho não é para poder então exaltação do homem. Evangelho é pregação vindo direto do céu. O Evangelho é poder de Deus para trazer vida onde não tem mais vida. E a mensagem que eu trago hoje, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, se encontra escrito no livro de Tiago. No livro de Tiago, capítulo de número 2, no versículo 14, a palavra do Senhor ela está falando sobre fé. Eu te pergunto hoje, será que você tem fé? Se a gente olhar para a Bíblia, a parábola do grão de mostarda, Jesus ele fala que se o homem tiver pelo menos um grão de mostarda de fé, ele pode mover montanhas. O problema hoje é que muitos acham que tem fé, e vamos tirar essas dúvidas dentro da palavra do Senhor. Vamos saber se a fé em si ela é o suficiente para salvar o homem ou não. Será que a fé em si ela pode salvar o homem? Será que a tua fé ela faz de você estar um dia ao lado de Deus? Eu te digo que não. Por isso fique bem atento e ouça a palavra do Senhor. Meus irmãos, e aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? Eu te digo que não. Só a fé em si ela não é o suficiente para te salvar. Eu vou te dar um exemplo. Você acredita que tem um potencial para alcançar tal coisa, mas você não fazendo nada para alcançar tal coisa, jamais você vai alcançar. Você por enquanto só tem a fé. Você só tem uma fé de que você tem o potencial para alcançar algo, mas ainda você não fez nada. Ou seja, a fé sem as obras, ela é morta. E isso está escrito aqui, nessa palavra. Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Nós temos aqui como exemplo Abraão. Nós temos como exemplo a fé de Abraão. Porque Abraão era muito temente a Deus, ao ponto de chegar numa montanha levando seu filho como sacrifício. Por quê? Porque ele tinha fé em Deus, mas também ele tinha a obra de confiar em Deus. Ou seja, você diz que crê em Deus, você até diz da boca para fora hoje que crê em Deus, mas você tem coragem de entregar o seu filho como aqui fez esse homem, como Abraão fez? Deus ele ordenou para Abraão: Abraão, pega o teu filho e coloca sobre a pedra. E assim Abraão foi seguindo as instruções de Deus, amarrou ao filho dele Isaque sobre a pedra, e ali ele colocou o seu filho como se fosse um sacrifício, como se fosse uma ovelha, porque ali ao redor dele não tinha nenhuma ovelha, até o instante, momento em que ele colocou ali o seu filho amarrado, e ali ele então posicionou, quem sabe, uma faca. Eu não posso tirar essa certeza, mas ali então quando ele se posicionou essa suposta faca e foi então para sacrificar o seu filho, Deus ele gritou do céu: Abraão, não faças tal coisa, porque eu já te providenciei o sacrifício. Então Abraão agora olhou para trás e ele viu uma ovelha, ele viu um animal a qual Deus havia providenciado, porque ele teve fé e acreditou sim em Deus. E isso é acreditar em Deus, é confiar em Deus. Acreditar, ter fé em Deus, é você confiar plenamente, cegamente, com olhos fechados, crendo que hoje você não tem tal coisa, mas que amanhã você pode alcançar sim no Senhor. Crendo que hoje o seu filho hoje está nas drogas, mas amanhã o Senhor pode tirar ele das drogas. Então, nós temos esse exemplo de fé. E aqui, no versículo de número 17, diz assim: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então temos que ter uma atitude. Não podemos ficar com a nossa fé guardada, sentado numa cadeira, de braços cruzados, crendo que Deus vai fazer algo ao nosso favor, e nós não vamos fazer nada. Deixa de ser preguiçoso, porque a realidade que vemos hoje é essa. Muitas vezes
quando vamos pregar o evangelho, ou quando eu mesmo estou pregando, muitas pessoas dizem: ah não, mas eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus, eu sou bonzinho, não faço mal para ninguém, eu bebo umazinha, mas eu fico quietinho no canto, não mexo com ninguém. E a palavra de Deus, ela diz que a fé sem as obras, ela é morta. A fé sem as obras é morta. E olha o que diz aqui na palavra do Senhor, mais abaixo um pouco, nós vamos ver aonde que a palavra do Senhor vai nos levar. Você crê que há um só Deus? Está escrito aqui no versículo 19: fazes bem, pois até os demônios o creem e se estremecem. Até os demônios acreditam em Deus, mas o homem também diz que tem fé em Deus, mas a diferença é que os demônios o creem e se estremecem, ou seja, eles têm temor de Deus, porque eles conhecem o poder de Deus e não ousam a fazer qualquer tipo de gracinha ou brincadeira relacionado com a pessoa de Deus. E os homens, os mesmos que dizem: ah, eu acredito em Deus, ah, eu acredito sim em Deus, eu tenho Deus no meu coração, os mesmos são os primeiros a dar um sorrisinho sarcástico da palavra do Senhor. Os mesmos são os que então zombam enquanto a palavra do Senhor está sendo pregada. O mesmo que diz que tem fé em Deus e que já tem Deus no coração é o mesmo que então despreza a palavra de Deus. Ontem mesmo, pregando a palavra, desprezaram a palavra de Deus, me ameaçando, querendo que eu calasse a boca, para que eles pudessem continuar então nos seus belos prazeres. Só que o Jesus que eu conheço, ele jamais ele fez a vontade do homem. Ele falou assim: mais vale obedecer a Deus do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então o mesmo que abre a minha boca, ele é o mesmo que pode fechar a minha boca. Então eu vou repetir novamente aqui esse versículo, porque eu tenho certeza que, quem sabe, muitas pessoas não ouviram. E aqui nesse versículo de número 19 diz assim: tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também até os demônios o creem e se estremecem. Então, ou seja, acreditar em Deus não é o suficiente para salvar a alma do homem. Acreditar em Deus não é o suficiente para se ver livre do inferno, do fogo do inferno, a condenação final, a qual todos não, porque sabemos que existe o céu e o inferno, mas aqueles que são rebeldes, esses receberão como seu galardão a recompensa do inferno. Então, acreditar em Deus não é o suficiente. A partir de hoje, ouvindo você essa palavra, você sabe que você agora começa que a partir de agora que você começa a ter um entendimento dessa palavra, você tem um compromisso sério com Deus. Se você quiser morar ao lado de Jesus Cristo, se você quiser morar ao lado de Jesus Cristo, você tem que obedecer a palavra dele, sim. Você tem que obedecer a palavra de Deus. A religião não pode fazer nada pelo homem. Muitos acreditam que o simples fato de poder então estar cultuando, o simples fato de ter uma religião, já fazem deles filhos de Deus. E muitos acreditam até mesmo na salvação por ter uma religião. Eu te digo que não. Eu te digo que você está acreditando em fábulas. Você está acreditando nas mentiras a qual o diabo ele tem inventado. O diabo hoje em dia, ele tem sido o pai da religião. Ele que tem, então, através da religião, feito com que muitas pessoas caiam no descaso e no último dia sejam condenados ao inferno. O diabo ele tem usado a religião para ganhar dinheiro, para usar a fé, para usar o nome de Deus para ganhar dinheiro. Só que Jesus ele falou que a verdadeira religião, que está escrito no livro de Tiago, se eu não me engano, é o capítulo de número 1, está escrito que a verdadeira religião, pura e imaculada para com o Pai, é guardar-se da corrupção do pecado e visitar os órfãos e as viúvas. E você pensou que Jesus ia falar: não, a igreja evangélica que salva, não, é a igreja católica que salva. Se você não tiver um santinho na sua casa, você não está adorando a Deus, não. Se você não ir para a igreja evangélica, você não está adorando a Deus, você está distante de Deus. Jamais. Jesus falou o seguinte: a verdadeira religião é você guardar-se da corrupção do mundo, ou seja, do pecado, você deixar de lado a prostituição, a mentira, a inveja, a contenda, o homicídio,
e as demais coisas, o adultério e outras coisas, a embriaguez. Ou seja, a verdadeira religião que Jesus aprova é você guardar-se do pecado, você correr do pecado e ajudar aqueles que necessitam quando você pode. Se você tem 2 pães, dá um. Se você tem um pão, dá a metade de um pão. Essa é a verdadeira religião que Jesus aprova. Então, se você hoje, crendo que Deus existe, acreditando que Jesus salva, mas se você não faz nada, se você não pratica a palavra de Deus, você já está em condenação, você já está sendo condenado. E não é por conta de você não conhecer a palavra de Deus, porque no livro de Romanos diz, no livro de Romanos vai dizer o seguinte, que não buscaram ter conhecimento de Deus, e por conta disso Deus os entregou ao sentimento maligno e perverso. Ou seja, você vai ser condenado, não é porque você não teve conhecimento da palavra de Deus, não é porque você não sabia o caminho, é porque você sabia que a palavra de Deus existia, mas porque você não deu crédito, não quis, não teve interesse de buscar conhecer ela. Aí você fala, mas eu não sei ler, eu não tenho leitura bíblica nenhuma, eu não sei ler nada. Mas hoje temos ferramentas que te entregam a Bíblia narrada, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. E não tem desculpa alguma para que o homem não venha ter o pleno conhecimento da verdade, porque ela está aí em todos os cantos. Até mesmo onde o Evangelho é proibido, como por exemplo, nesses países como a África, como a Angola, como a Índia, até lá o Evangelho está chegando. É claro que de uma forma mais difícil, de uma forma mais sofrida, mas o Evangelho está em todos os cantos. E no último dia não vão ser condenados, não é porque Deus é um Deus irado, não é porque Deus é um Deus duro, não é não. Não é não. Olha a misericórdia de Deus. O povo de Noé viveram poucos milhares de anos, eu não tenho essa certeza, mas viveram pouco tempo e já foram todos mortos pelo grande dilúvio. E nós já estamos chegando a 2020 anos. 2020 anos, Deus suportando o pecado do homem diante das suas narinas, porque o pecado do homem exala mau cheiro diante das narinas do homem. Enquanto você está se embriagando, Deus, Ele está sentindo um cheiro podre nas narinas dele. Enquanto você está se deitando com mulher de outro, com uma mulher que não é sua, ou seja, vivendo em prostituição, ou até mesmo em adultério, o cheiro do seu pecado está exalando uma podridão enorme nas narinas de Deus. E Deus ainda está sendo misericordioso até hoje, que Ele não colocou um fim nessa raça humana, essa raça que só pensa em si mesmo, homens amantes de si mesmo, amantes de seus prazeres, que amam mais o sexo fora do casamento do que a vontade de Deus, amam muito mais passar a noite se embriagando, andando como bêbados, cambaleando de um lado para o outro, do que fazer a vontade de Deus. É essa raça que Deus está suportando há 2020 anos, há muito mais tempo que Ele suportou a geração de Ló e a geração de Noé. Aquela geração de Ló, muitos pensam que foi a pior, mas eu te digo que essa geração que estamos vivendo é pior que a geração de Ló. A geração de Ló foi aquele povo de Sodoma e Gomorra que tentaram até mesmo relações com os anjos que desceram lá por ordem do Senhor. Eles não pouparam nem os anjos, tentaram de toda forma conhecer os anjos. E Ló ele fez de tudo para que aquele povo não tocasse nos anjos. E então Deus destruiu aquela cidade. Se você for hoje lá em Sodoma e em Gomorra, você vai ver que não nasce nem uma folhinha sequer. Ela foi reduzida a pó e a cinza. A Bíblia diz que do céu choveu fogo, choveu enxofre e queimou toda aquela cidade. Sabe por quê? Por conta do pecado do homem. Foi por conta da desobediência humana. Foi por conta dos seus caminhos, por conta dos caminhos que o homem escolheu e até hoje continua escolhendo o mal. Até hoje continua escolhendo Barrabás e deixando Jesus de lado, porque foi isso que fizeram. Aquele povo lá, quando foram crucificar Jesus, eles tinham a oportunidade de livrar o Filho de Deus, de deixar o Filho de Deus livre da condenação. Mas é óbvio que a palavra de Deus tinha que se cumprir. Mas o homem preferiu o ladrão, o salteador, um homem que era visto como um criminoso. Preferiram soltar aquele criminoso do que então livrar
ao Senhor Jesus Cristo, um homem justo, um homem que não tinha pecado algum, que não tinha falha alguma, mas preferiram o ladrão. Assim estão fazendo hoje. E sabe qual que é o ladrão, o nome do ladrão que você está escolhendo hoje? Aquilo que você mais gosta. Deixa a palavra de Deus de lado para poder gozar dos seus prazeres nas noites de farra, de festa. Deixa a palavra de Deus para poder então encher o seu ventre, para poder se sentirem satisfeitos e sentir o prazer de se alimentar, pois é muito melhor sentir o prazer de se alimentar do que ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é renúncia, porque a palavra de Deus, ela é dura demais, porque Jesus mesmo, ele falou que tem que renunciar, Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e me siga. Renunciar a si mesmo é necessário você quando vê então uma mulher passando na rua de forma sensual, indecente, você virar o seu rosto para que você não venha se prostituir com ela, porque é isso que a palavra de Deus diz. Jesus ele falou que se com os teus olhos você olhar para uma mulher e você desejar cobiçar ela em seu pensamento, você já se prostituiu com ela, você já se deitou com ela e ela com você. Jesus quem falou isso, ou seja, estão se prostituindo com os olhos, estão olhando para uma mulher que não é sua na rua e então desejam e acabam se prostituindo. A Bíblia condena isso e ela diz que no último dia serão lançados no lago de fogo e enxofre. Isso diz, isso está escrito, sabia? Livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 9 ao 10, está dizendo os que vão ficar fora do reino de Deus, e lá, nesse mesmo versículo diz que os adúlteros, os que se prostituem, esses vão ficar de fora, porque não herdarão o reino de Deus. E se hoje você está ouvindo essa palavra, é como um alerta para você, é como um alerta para você se despertar do pecado, porque muitos estão dormindo nos seus prazeres e se esquecendo de uma promessa que aqui foi nos deixada. No livro de João, capítulo 14, foi deixada uma promessa nova. Eu irei para o Pai, disse Jesus. Eu irei para o Pai, vos prepararei morada para cada um de vós, porque lá na casa de meu Pai há muitas moradas. E eu irei, aleluia, mas eu irei e voltarei para vos levar para mim mesmo, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Então é essa a promessa a qual nós tanto pregamos para cada um de vocês, que Jesus vai voltar, Jesus está voltando. Essa promessa está escrita, aleluia, João capítulo 14, e é essa promessa que nós estamos prestes a receber na nossa vida, porque o arrebatamento está aí, o arrebatamento está a um passo, e muitos estão dormindo nos seus prazeres, muitos vão ser condenados nos últimos dias, no último dia vão ser condenados, e vão gritar pela misericórdia, e vão se lembrar desta palavra, e vão desejar ter praticado e guardado essa palavra, mas eu te digo que vai ser a última oportunidade que você teve na sua vida, e não vai haver outra. Então, não pensa você consigo, eu creio em Deus, já é o suficiente. Não é. Acreditar em Deus não é o suficiente. Você tem que crer em Deus e tem que obedecer a Ele também. Você tem que crer em Jesus, mas também tem que obedecer a Jesus. Jesus ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém, nem um só vem ao Pai se não for por mim. Ninguém chega até o Pai pela sua fé. Não é só pela sua fé, é por acreditar em Jesus e praticar a vontade de Jesus, que você um dia pode herdar a salvação. Você que está sentado hoje, será que você está mesmo fingindo que está ouvindo essa palavra, ou será que você não está ouvindo? Eu acredito que a maioria está fingindo que não está ouvindo, mas a palavra de Deus que diz para nós assim, que não buscaram, não fizeram questão de Deus, Deus os entregou. Ou seja, se você hoje não quer a palavra, Deus ele te entrega para aquilo que está no seu coração, ou seja, homicídio, ou seja, prostituição, ou seja, qualquer tipo de pecado, Deus te entrega. Você quer viver assim? Você quer viver assim? Só que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, de sorte que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, a vida com abundância. A vida com abundância está sendo entregue para você hoje, para que você hoje, ouvindo a palavra de Deus, você possa escolher o caminho estreito. Entra pela porta estreita,
A porta estreita não passa cerveja, não. A porta estreita não